Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você. Sua casa, sua família, o seu dia, a sua semana. Sim, a semana só está começando. Feliz domingo e que seja uma semana incrível, cheia de favor, de glória, de unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você toque a glória de Deus, viva o favor do Senhor. Um dia de favor pode mudar anos da nossa vida. Então, creia, 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 creia. Tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus. O que é impossível para mim e para você não é para o Senhor. Nada é difícil demais para Ele. Então, nem pense em definir a sua vida por um momento. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Vamos, se aproxime de Deus, e Deus vai se aproximar de você. Olha, eu tenho lido o Salmo 124, que já começa dizendo assim, ó: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Jael repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado. E aí, o salmista vai apresentando várias situações dificílimas, mas que foram vencidas, porque o Senhor estava ali, presente. Quando o Senhor está do nosso lado, quando você tem o Senhor por você, as situações podem acontecer, situações difíceis podem chegar até nós, sim, mas nós temos vitória, porque o Senhor tem o controle. Ele não perde o controle. Ele defende os seus. Ele protege. Eu gosto quando o Senhor fala para Israel quantas vezes eu quis protegê-los, como uma galinha protege os seus pintinhos. Aí, se você tem essa imagem, é incrível como ela protege os seus pintinhos. Né? Eles ficam ali debaixo dela, debaixo das asas dela. O Senhor, Ele nos protege, Ele nos defende. É debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas estamos seguros. Por isso que você tem que estar escondido em Deus e ao invés de olhar para o momento e definir sua vida por aquele momento, pela dor do momento, a dificuldade do momento, você tem que olhar para o alto. Fazer como o salmista Davi. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que guarda a minha entrada e saída. Aquele que disse que aqueles que esperam nele são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Quem é o homem feliz, a pessoa feliz? Aquele que teme o Senhor.
O que está lá no Salmo 23? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer. Por quê? Porque você tem o Senhor. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, então vamos repetir. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, então fala para você, ó, se o Senhor não estivesse comigo, aí sim, eu poderia temer. Mas como o Senhor está comigo, eu me recuso a temer, me desesperar. Eu vou confiar nele até o fim. Ele tem informações que eu não tenho. Ele conhece o futuro. Ele sabe o que está lá na frente. Ele sabe trabalhar. Então, se o Senhor não estivesse do nosso lado, se o Senhor não estivesse do nosso lado, do seu lado, quando os inimigos nos atacaram, e quantos inimigos já nos atacaram, hein? O inimigo, doença, calúnia, difamação, maldade, injustiça, crise. Eles já nos teriam engolido vivos. Gente, eu já vivi situações que tinham tudo para me engolir viva. Várias. A epilepsia foi um inimigo terrível e considerado invencível. Era para ele ter engolido o meu filho. E todas aquelas enfermidades, elas chegaram para nos engolir. Ele na saúde, eu no sofrimento de ver um filho sofrer. Quando o acidente aconteceu, que arrancou o braço dele, era para terem nos engolido vivos. Entendeu? Eu poderia ter me entregado a todos aqueles sentimentos do momento. E ele poderia ter perdido a vida, porque ele corria um risco real. Então, assim, quantos problemas, quantos inimigos já cruzaram o meu caminho? Enfermidades, injustiça, crises e crises. Eles poderiam ter me engolido viva. Mas porque o Senhor estava comigo, porque o Senhor está comigo, eu tenho passado. E assim, tantas pessoas que falam isso. Bispa, era para eu não estar aqui mais. Nem vivo mais. Se não fosse o Senhor, quantas pessoas que falam, foi o Senhor. O Senhor, por causa do Senhor, por causa da mão bondosa do Senhor, era para ter dado errado. Pessoas que viveram situações assim várias, dificílimas, que contam. Tinha tudo para dar errado, mas Deus não era para eu estar aqui, mas Deus, olha o que o Senhor fez. Ei, você chegou até aqui e foi Deus, você sabe que foi Deus. A mão bondosa do Senhor tem segurado você, te ajudado a caminhar. Então, ó, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. O que está em Isaías 43? Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Então, nessa jornada, são muitos os incêndios,
os alagamentos, as enchentes. Mas o Senhor, quando você tem o Senhor, por isso que ele fala, não temas, porque eu sou com você. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas. Eu te sustento, eu te seguro com a minha destra fiel. Ah, meu querido, minha querida, olha para o alto. Vamos olhar para o alto, para o Senhor, para o Deus fiel, aquele que fez o céu e a terra. A Bíblia fala, em toda a Bíblia, na verdade, está não temas. Davi disse, eu teria perecido se não fosse o Senhor. Teria sido um desastre. Teria dado tudo errado se não fosse o Senhor. Eu posso falar a mesma coisa. Era para ter dado tudo errado na minha vida. Mas o Senhor, eu vim de um lar também, talvez você foi criado num lar disfuncional, eu fui criada num lar disfuncional. Sabe, talvez você passou por um casamento disfuncional, eu também. Talvez doenças e crises, sabe, várias chegaram até você. Eu também. Crises financeira, familiar, doenças, problemas vários. Era para ter dado tudo errado. Mas o Senhor, por buscar o Senhor, Ele não deixou. Então, talvez você tenha tantos testemunhos para contar, e era para ter dado tudo errado, mas a mão bondosa do Senhor te levantou e sustentou, defendeu. Você sabe que foi Deus. E você vai ver de novo a glória dele. Com toda certeza você verá a glória do Senhor. Porque ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Esse Deus amoroso, fiel, bondoso, presente. Um Deus que restitui, que restaura, que levanta. Vamos. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Quantas águas violentas já vieram contra nós, não é mesmo? Mas o Senhor não deixou. Ele não deixou. Ele não nos deixou afogar. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Sim, todos nós éramos para... O inimigo teria nos dilacerado. Se não fosse Deus... Tentou dilacerar a nossa alma. Quantas vezes o mal tentou dilacerar a minha alma? Com a dor, principalmente da injustiça. Porque é terrível. Quando você passa pela dor da injustiça, alguém acusa você de uma coisa que você não é, que você não fez. Aquilo esmaga a sua alma. Eu fico imaginando José na prisão com acusação de imoralidade, de violência sexual. E ele sabia que ele não tinha feito aquilo. Mas Deus, Ele continua no trono. Ele é o justo juiz, o nosso vingador. Ah, como um pássaro escapamos.
Nós já escapamos de tantas situações, você vai escapar de novo. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Sim, você vai escapar de novo, porque eu sei que você já escapou de situações terríveis e você vai escapar de novo. Deus dará vitória a você novamente. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se o laço e nós escapamos. Você já escapou outras vezes, vai escapar de novo. Deus já livrou você outras vezes, vai livrar novamente. Você precisa de uma palavra de Deus? Ele está dizendo que um laço foi armado, mas ele já foi quebrado. E como você já escapou de coisas terríveis, dificílimas, você vai escapar de novo. Deus não vai permitir. Não. O inimigo não terá o êxito que parece que ele terá. Muito pelo contrário. Você vai aumentar o seu testemunho. Você vai contar mais uma vez. Você vai contar sobre Deus. O que Ele faz por aqueles que confiam nele. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Onde é que está o nosso socorro? No nome do Senhor. É o socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso socorro. Quem nos socorre é Deus. Então aquieta. Tranquiliza o coração, porque a palavra para você você já escapou. Outras vezes, vai escapar de novo. O laço já está quebrado. Isso não tem poder de prender você. Eu não sei o que é que se levantou aí, com o intuito de prender você, aprisionar você, esmagar você, talvez até alterar a sua vida. Não tem esse poder. O Senhor está aqui garantindo que o laço já foi quebrado. Fizeram um laço? O laço do passarinheiro, né? Mas você já escapou. Isso não tem o poder de segurar. Segurar você não. Porque o Senhor está na sua vida. E é Ele quem nos defende, nos protege, nos guarda e nos livra, nos levanta. E mais uma vez o nome dele será glorificado. O Senhor dos exércitos é que vocês, olha só, o Senhor dos exércitos, é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Você não vai ter pavor de mais nada. Você não vai temer outra coisa senão o Senhor. Às vezes, vivemos situações que são ameaças reais. O salmista viveu ameaças reais. Ameaças aqui, que eram ameaças de morte. Não foi uma, foram várias. O Davi correu perigo e perigo. Perigos. Mas escapou de todos eles. O Senhor o guardou, o Senhor o livrou. E aí ele está aqui, porque esse salmo é de Davi, contando para nós. Ei, laços foram armados, mas eu escapei. Laços foram armados, mas foram quebrados. Quebrou-se o laço e eu escapei. Como ele escapou, você vai escapar também. Como ele saiu de situações dolorosas, você vai sair também. Como o Senhor o livrou, o Senhor está aqui deixando claro que Ele vai livrar você.
Ele está garantindo que Ele está do seu lado, Ele vai livrar você. Fica com essa palavra. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Vamos repetir. Se o Senhor não estivesse do meu lado, teria acontecido isso. Mas como Ele estava, todos os laços foram quebrados. Levante-se. Levante-se com fé. E apenas creia. Se refugie no Senhor, com a força da sua vida. Porque o diabo, ele arma laços. Mas, se nós nos escondemos do Senhor, eles são quebrados, eles são desfeitos. A ameaça até pode se aproximar, mas ela não toca você, ela não derrota você. Então, se alegra no Senhor, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Apenas se levante com confiança. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Você vai chegar do outro lado. A tempestade vai cessar. O inimigo não vai poder cumprir com tudo o que ele tem prometido, porque o inimigo faz promessas, né? Eu vou fazer. Lembra do Golias? Ele ficou 40 dias afrontando, oprimindo, assustando, dizendo tudo que ele ia fazer. E ele pôde? Não, ele não pôde. Ele não pôde, muito pelo contrário. Ele foi um instrumento onde todo mundo, toda a nação pôde ver a glória de Deus. O Golias foi uma bênção para aquela nação, foi uma bênção na vida do Davi. Porque quando Davi se levantou, enfrentou aquela ameaça que era real, ele venceu. E quando ele venceu, ele foi altamente honrado. Ele se tornou um herói nacional. O Davi precisava do Golias. Olha, eu estou aqui por causa de uma dor terrível dentro de um hospital. Deus, Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Quando eu entrei naquele hospital, parecia que a minha vida tinha acabado. Mas não! Eu ia ver a glória de Deus. Ela só estava começando. Ela só estava começando. Em meio à dor, Deus me levantou. E eu posso estar aqui dizendo para você: creia nesse Deus! É impossível sermos derrotados quando temos o Senhor por nós! Aleluia! Sem Ele é derrota, mas com Ele é vitória. Levante-se! Porque se o Senhor não estivesse do nosso lado, aí sim teríamos derrota. Mas como Ele está, nós vamos dar o maior testemunho da nossa vida até então. Levante-se com fé. E eu amo dizer levante-se. Porque o laço já foi quebrado. Você já escapou, creia nisso. O Senhor está do seu lado. A vitória é sua. Essas ameaças já caíram por terra. E o Deus Todo-Poderoso já deu vitória a você. Aleluia.
Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que essa palavra tenha transformado mentes, corações, mudado a perspectiva de cada pessoa que está orando comigo, que eu deixe um povo forte, renovado, cheio de vida. Oh, meu Deus, assim tomados por uma fé viva, porque o Senhor está garantindo vitória aqui. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, e eu consagro tudo e tomo posse da grande vitória, de um grande testemunho para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida desses fiéis, e onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa receba essa palavra, já tenha recebido, se vestido dela, se levantado com fé e se preparado para viver o melhor tempo da vida dela, para beber de um vinho que ela ainda não bebeu. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que ela creia que o laço já se quebrou e ela já escapou. O Senhor está do lado dela. Obrigada por tudo. Peça a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue sua família, traga um convidado, vamos adorar a Deus de todo o coração. Teremos batismo e assim vamos de glória em glória. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.